Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus para entrar no apostolado dessa noite, que será mais uma vez muito importante e muito edificante. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por tudo e por todas as coisas. Nós te agradecemos em nome de Jesus, porque a tua graça está em nossas vidas, fazendo com que todas as coisas colaborem para o nosso bem. De fato, o Senhor tem dado ordem aos anjos e eles têm nos guardado e nos protegido, nos livrado de todo mal, para que não tropecemos em pedra alguma. Em tudo te damos graças, nós reconhecemos teu senhorio em nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, que está acima de tudo e de todos, pois tudo foi feito pelo Senhor e para o Senhor. Que a ministração desta noite seja para a tua glória e para a perfeita e plena edificação da igreja. Que todos os teus filhos eu profetizo e chamo à existência, que todos eles recebam a tua graça e esse apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos nós, os gentios. Faça, Senhor, que essa palavra corra por toda a terra e que chegue até os confins da terra, como está escrito. Que a tua graça seja revelada aos teus filhos, à tua igreja. É o que eu oro em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Abba Pai. Maravilha. Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira. Às quartas-feiras nós temos Graça e Apostolado, que é um estudo bíblico, profético e apostólico aqui no MGA. Estamos na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Graça e paz a todos os pastores do MGA, do Ministério Graça e Apostolado, todos os pastores na face da terra, porque tem pastores em outros países também, para a glória de Deus. Um graça e paz especial a todos os MGAs, que temos MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasil 3, MGA Paraná, MGA Portugal, MGA Minas Gerais, MGA São José dos Campos, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Graça e paz a todos os MGAs, Manaus, Valença, João Pessoa, Paraíba, pastor Francisco Lira. Graça e paz a todos os pastores e a todos os MGAs que, para a glória de Deus, estão debaixo da graça e do meu apostolado. Quem pode falar Abba Pai? Olha, hoje eu quero continuar. Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Glória a Deus. Hoje eu quero continuar a ministração de 1 Coríntios 15. Entendendo 1 Coríntios 15, parte 3. Por isso, está aqui, ó. Bíblia. Está aqui do lado papel e caneta. Graça e paz, pastor José Davi. Pastor José Davi está aí? Ele não perde uma, né? Amém, amém, amém. MGA Brasília, glória a Deus por vocês também. MGA São José dos Campos, pastor Fábio, pastor Estefânia. MGA Manaus, pastora Ana Lúcia. MGA em todo o Brasil, graça e paz a vocês. Entendendo 1 Coríntios 15, parte 3. Nós paramos aqui no versículo 32, tá? Eu vou continuar do 32 para baixo, onde nós paramos na segunda parte, tá? Entendendo 1 Coríntios 15, parte 3, porque o assunto é muito importante. E hoje, caneta, hein? Porque hoje terá muitas revelações. 1 Coríntios 15, verso 32, Paulo disse: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não são ressuscitados? Ele está querendo dizer, se eu lutei com feras, e se eu tivesse morrido?
O que ia me aproveitar? E se eu tivesse morrido? Se os mortos não são ressuscitados, então por que eu lutei com feras? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos igual cavalo, igual a vaca, igual a formiga, que morre e acabou. Ele falou, o que me aproveita? Vale lembrar que Paulo aqui em 1 Coríntios 15, ele está falando sobre a vinda do Senhor. Você lembra que é um assunto que nós temos, começamos no versículo 1, Coríntios 15, verso 1, ó, fala sobre a ressurreição. E aí fomos na parte 1, né? Parte 2, e hoje a terceira e última parte. Coríntios 15, verso 33. Não vos enganeis, cuidado, hein? As más companhias corrompem os bons costumes. O que Paulo está falando no contexto? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó, cuidado com Himeneu e Fileto, hein? Eles dizem que a ressurreição já é passada. Vê lá quem que você está ouvindo, hein? Vê com quem você anda. As más companhias corrompem os bons costumes. Ele está dizendo assim, ó, vocês aprenderam de mim a graça e o apostolado, a revelação. Agora, cuidado com quem você ouve por aí, porque Hebreus 13, 9, né? Alguns já se envolveram com doutrinas várias e estranhas, quando na verdade a igreja só tem um caminho: receber a graça e o apostolado. Amém? A igreja de Cristo, ela não pode sair, só tem duas portas: a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é a verdade, é a revelação que Deus deu a Paulo, que é a sua graça e o apostolado. Deus sempre usou um homem para falar com o seu povo. É só você ler a Bíblia. O povo de Israel, quem que era esse homem? Moisés. Aí o Moisés morreu, veio Josué. Josué morreu, veio Davi. Antes de Davi teve Gideão, Sansão e outros. Quer dizer, eu estou te mostrando que na Bíblia já é princípio de Deus usar um homem para guiar o seu povo. Isso não quer dizer que não é o Espírito Santo que nos guia. É que a uns ele pôs como pastores, a uns ele pôs como profetas. Então isso já é princípio de Deus. E Deus usou a Paulo, que pôs o fundamento para a igreja, que é a graça e o apostolado. Eu me escandalizo quando eu vejo principalmente pastores saindo do apostolado e interpretando do seu jeito, ou de um modo que Paulo não escreveu, não deixou registrado. Vocês estão me entendendo? E eu estou convicto que tudo que não estiver em linha com a revelação, e é bom que você escreva isso, tudo que não estiver em linha com a revelação que Deus deu a Paulo, está fora do apostolado. E se está fora do apostolado, eu não recebo. Amém, abençoados? Não, está fora, eu não recebo. Eu creio piamente, e isso é racional que eu vou falar, eu creio convictamente que o Espírito Santo não errou, não ia errar quando ele deu a revelação a Paulo, e muito menos se esquecer de alguma coisa, né? E como eu também falo, a revelação que Deus deu a Paulo, que é a graça e o apostolado, é para a igreja. Qual igreja? A igreja. A do passado, de 2000 anos atrás? Sim. E a de 2000 anos para frente? Também. Porque Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, é irracional e é uma terrível fortaleza chegar a pensar que uma foi a palavra para a igreja do passado e outra é a palavra para a igreja do futuro, que somos nós. Isso é irracional pensar isso. Quem entendeu o que eu falei? Você percebeu? Isso é irracional. Por quê? Se uma foi uma palavra para o passado e outra é uma palavra para o futuro, então Deus não é o mesmo. Já cai em contradição. Está claro ou não está claro? Então vou falar pela terceira vez. É irracional chegar a pensar que Paulo falou uma palavra para os que estavam no tempo dele e outra palavra para mim, que estou 2000 anos depois. Porque se há uma palavra para mim, para você, para nós, que estamos 2000 anos depois de Paulo, onde está essa palavra?
Porque eu estou lendo a Bíblia. Quem entendeu? Então, como que nós... É bom você escrever isso. Como que nós cremos e como que nós entendemos que é? Uma pergunta. Bom você escrever. Você que está me assistindo, escreva aí. Ó. Como que nós cremos e como que nós pensamos que é? Nós cremos e pensamos que Paulo está falando com os gentios. Daquele tempo? Ele estava vivo, então ele falou com os gentios no tempo dele. E no nosso tempo? A palavra é a mesma, porque nós somos gentios. E o apostolado é o mesmo, não vai haver outro apostolado. Então, se não vai haver outro apostolado, fica claro que a palavra é a mesma para todos, independente de tempos e épocas. Quem entendeu? Está claro ou não está claro? Porque se não fosse assim, de novo eu pergunto, qual seria a palavra para nós? O que eu quero te passar? É impossível, não tem como Paulo ter falado algo para os gentios daquele tempo e algo para os gentios ou outro tipo de gentios de outro tempo, não tem como. Porque, presta atenção, a revelação que Deus deu a Paulo é a palavra de Deus, que é a sã doutrina, que é a sua graça. Essa revelação, ela perdura, ela permanece. É uma só, não tem outra, e não vai ter outra, e não tem como ter outra. O que eu estou querendo te dizer? É impossível Paulo ter falado algo para os efésios que não sirva para nós. É impossível que Paulo tenha falado algo aos tessalonicenses que não sirva para nós. Senão ele teria deixado escrito. Olha, essa palavra aqui é só para vocês, hein? Os que vão nascer ainda, para eles não vai valer. Aí se eu lisse isso, aí eu ia falar assim, mas Senhor, então qual que é a palavra para nós que nascemos 2000 anos depois? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu estou forçando, uma falsa interpretação, para que você perceba que é falsa a interpretação, de pensar que uma foi a palavra para os Efésios, Colossenses, Tessalonicenses naquele tempo, e outra seria para nós. Porque se outra seria para nós, cadê essa palavra? Está entendendo o que eu quero dizer? Então é o que fica claro, que uma e a mesma palavra foi para todos, do passado, do presente e do futuro. É o que casa e encaixa onde se diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ora, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então a palavra foi para aqueles do passado, para nós do presente e para aqueles que vão nascer ainda. Isso justifica que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se encaixa perfeitamente. Amém? Glória a Deus, uma salva de palmas ao Senhor. Então vamos continuar nosso estudo aqui, nossa ministração. Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. Toma cuidado. Vê lá que quem está ouvindo, quem que você anda, hein? As más companhias corrompe, distorce. Se estiver andando com Himeneu e Fileto, está perdido. Se estiver andando com Alexandre Latoeiro, se estiver ouvindo Coré, está perdido. Está perdido. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade. Ou seja, tem gente que já não está mais sóbrio, né? Está pensando como criança, está pensando de qualquer jeito, está ouvindo coisas e crendo em coisas sem fundamento. Então não está sóbrio, não está consciente, parece que está sendo iludido. O que Paulo diz? Voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa, mas alguém dirá, tá bom Paulo, tá bom então, vai. Então tá bom. Como ressurgirão os mortos? O Paulo disse, alguém dirá, tá bom então Paulo, então vai ter ressurreição? Então como? Então me fala aqui, como ressurgirão os mortos? E com que corpo virão? Querendo dizer, meu pai morreu, as minhocas comeram o corpo dele, não é isso que acontece? Os insetos não comem, o corpo não some, não desintegra.
Então ele perguntou, o meu avô morreu, ele vai ressurgir? Com que corpo que ele vai vir? Querendo dizer, não tem mais corpo. Parece que estava esquecendo de Ezequiel 37, né? Pegou? Não parece que eles estão esquecendo? Ué, se você tivesse lido Ezequiel 37, você não ia perguntar com que corpo virão. Porque lá está dizendo que vai rejuntar, vai voltar os ossos, tendões, vai né? Então não leu o 37, Ezequiel. Mas o Paulo responde, insensato. Não acredito que você não leu Ezequiel 37. Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. O que ele está querendo dizer? Para ressurgir, primeiro tem que morrer. Isso é insensato mesmo, meu. Como é que vai ressurgir se não morrer? 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas, sublinha aí, ó, Deus dá-lhe o corpo como quer. Interessante, né? Ô Paulo, com que corpo vai ressurgir? Deus dá o corpo como Ele quer. Está aqui a resposta. 35. Com que corpo virão? Como que vão ressurgir? 38. Deus dá-lhe o corpo como quer. E a cada semente o seu próprio corpo. Ou seja, semente de laranja produz o quê? Melancia? Semente de limão produz o quê? Então ele falou aqui, ó. Olha lá. 38. E cada semente o seu próprio corpo. Ou seja, cada semente produz fruto segundo a sua espécie. Logo, semente de laranja, laranja. Corpo de humano, não vai vir num corpo de cachorro, né? É corpo de humano, vai ressurgir como? Morre corpo de humano e ressurge corpo de tartaruga? Insensato. Morre em corpo humano, ressurge em corpo humano. Continua aí a leitura. 39. Nem toda a carne é a mesma. Claro que não é. Uma é a carne da cobra, outra é a carne do jacaré, outra é a carne do cachorro, outra é a carne do ser humano. Está claro ou não está claro? Outra é a carne do gato. 39. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, é o que eu expliquei. Outra a carne dos animais. Outra das aves, outra dos peixes. Né? Aí você vê que o catolicismo fala assim, ó, na Semana Santa não pode comer carne, hein? Só pode comer peixe. Paulo está dizendo aqui que peixe é carne. Não é o que está escrito? Olha lá, 39, ó. Nem toda carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a carne das aves, outra a carne dos peixes. Então, se não pode comer carne, não pode comer peixe. O peixe é o quê? É pipoca? É isopor? Você vê o que é a falta de revelação. Falta de entendimento. Não pode comer carne. Só peixe. É que peixe é isopor, né? Tá claro que peixe é carne? Mas você vê quando não tem entendimento, né? Quando não tem entendimento. Na verdade, nem existe Semana Santa na Bíblia. Tá claro ou não tá claro? Porque Efésios 1, 3 e 4 diz que santos somos nós. Efésios 1, 3, que fomos abençoados por Deus em Cristo. Efésios 1, 4, que fomos escolhidos antes da fundação do mundo, e Ele nos apresenta diante deles santos e irrepreensíveis. Então não existe Semana Santa, não existe dia santo, não existe mês santo, não existe ano santo. Existe nós que somos santos, porque fomos santificados em Cristo Jesus. Nós somos os santos. Amém? Semana Santa é uma mentira. Semana Santa é mais uma heresia do catolicismo. Mais das muitas. Oh, lugar para ter heresia, hein? Ali tem heresia. Nossa, inventaram a oração para Maria, a Bíblia não fala disso. Inventaram pedir para o seu Pedro, para o seu João, para o seu Joaquim, para o seu Tadeu. A Bíblia não fala disso. Na Bíblia não mostra ninguém fazendo isso. A Bíblia não mostra ninguém fazendo isso. Bom, Coríntios 15, verso 40. Aí ele começou a explicar, dando exemplo. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Aí ele já deu uma aula, olha que aula que Paulo deu, entrou até em astronomia, né? Astronomia. 41, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra, isso aqui é astronomia, outra a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela.
42, sublinha aí, ó. Assim também é. Alô? Uma letrinha muda tudo, hein? Uma letrinha muda tudo. Ele não falou assim também foi a ressurreição dos mortos. Ele disse assim também é. E por que ele disse é e não disse será? Ele não disse foi. E por que ele disse é e não disse será? Porque o é o presente, mesmo no futuro. Por quê? Hoje, assim é. Daqui 50 anos, quem vai ler? Assim é. Daqui 300 anos, quem vai ler? Assim é. Então, o é o presente hoje e é o presente para quem ia nascer, que éramos nós, ou os que vão nascer ainda. Assim é a ressurreição dos mortos. Ou seja, como vai acontecer. Está claro aí ou não está claro? – 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Então, Paulo está falando o quê, hein? Que os mortos vão ressurgir. Não é isso que ele está falando? Mas há uma pergunta. Quando Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, forçosamente fica no ar uma pergunta. Assim também é a ressurreição dos mortos. Aí vem a pergunta. Qual a pergunta? Quando? A pergunta é quando. Então digam, quando será a ressurreição dos mortos? Sou obrigado a ir para Tessalonicenses. É, claro. 1 Tessalonicenses 4, olha lá. Eu sou obrigado a ir lá. Se precisar escrever, escreva. Porque o que Paulo não falou em um lugar, ele falou em outro lugar. E não muda nada. Porque o apostolado é um só para todos. Então o que muda ele falar a parte A para os coríntios e a parte B para os tessalonicenses? Não muda nada. É igual você estar numa casa. Onde é que está o chinelo? Se não está no quarto, está no banheiro. Se não está no banheiro, está na sala. Eu não quero o chinelo. Vai na sala, pega o chinelo. Não está na sala, está no quarto. Você não quer o chinelo? Vai lá e pega. Pega em Coríntios, em Gálatas, em Efésios. Quem entendeu? Pegou? Então, a pergunta é: quando será a ressurreição dos mortos? Tessalonicenses 4, e eu não me canso de ler. Quantas vezes já li? E vou ler mais uma vez. A pergunta é: quando será a ressurreição dos mortos? Eu só vou ler. Eu não vou interpretar, porque eu não posso interpretar. Eu não posso interpretar. Porque se eu interpretar, eu vou mudar o que está escrito. E eu não posso mudar. Está claro ou não está claro? Então, quando será a ressurreição dos mortos? Eu vou ler o que Paulo escreveu. 1 Tessalonicenses 4, verso 15. Aqui tem a resposta. Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda. Então do que Paulo está falando? Da vinda do Senhor. Tessalonicenses 4,15. Nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não seremos os primeiros antes daqueles que morreram. Ou seja, não precederemos os que dormem. Ô Paulo, então como é que vai ser? Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em... Alô? A resposta. Quando será a ressurreição dos mortos? Verso 15. Na vinda. Quando? Na vinda. Como? 16. Aí ele responde. Estão entendendo, abençoado? Diga, quando? A resposta é na vinda. Digam, como? Aí a resposta no verso 16, ó. O mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som do trombeta de Deus. Você quer saber como vai ser? E os que morreram em Cristo virão primeiro. Olha lá, ele já explicou como. Como? Diga, e quando? Verso 15, ó, na vinda. Ao 15, está claro aí, irmão? 15, na vinda. Diga, quando? Na vinda. Diga, como?
Na ressurreição dos mortos. Olha lá, o verso 16, ó. Os que morreram em Cristo, vai acontecer o quê com os que morreram em Cristo? Vai acontecer o quê? Na vinda. Vai acontecer o quê, 16? Vão ressurgir primeiro. Não é o que está escrito? Como é que eu posso falar que isso já aconteceu? Se eu conheço incontáveis que já morreram em Cristo e não ressurgiram ainda. Porque se eu falar que já aconteceu, então, se já aconteceu, segundo o que Paulo diz, os que morreram em Cristo já ressurgiram. Então eu pergunto, cadê eles? Cadê o meu pai? Cadê a minha avó? Cadê meu avô? Cadê o meu primo? Cadê a minha tia? E por aí vai. Cadê minha outra tia? Cadê meus amigos? Cadê tantos irmãos em Cristo que já morreram? Cadê eles? Porque se Jesus veio, então já ressurgiram. Se já ressurgiram, cadê eles? Morreram de novo. Mentira! É impossível morrer de novo. Porque os que ressurgirem, claro, eles não vão ressurgir para pagar IPVA. Eles não vão ressurgir para pagar IPTU. Você acha que ele vai morrer em Cristo? Aí na vinda, eles ressurgem para pagar aluguel, pagar IPVA, gasolina cara, o arroz aumentou? Claro que não, abençoado. 17, olha o 17. Depois dos que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com os que ressurgiram. Será arrebatado aonde? Nas nuvens. Para quê? Para o encontro. Não aconteceu. Claro. E além de nós estarmos aqui ainda, onde estão os que, supostamente, ressurgiram em Cristo? Cadê eles? Meu pai, meu avô, cadê? Está claro ou não está claro? 17. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E o mais importante, e assim estaremos, no plural. Estaremos quem? Diga comigo, os que estiverem vivos e os que morreram em Cristo, que ressurgiram. Está claro aí? É claro. Vai estar todo mundo junto. Todo mundo junto quem? Os que estiverem vivos e os que morreram em Cristo vão ressurgir. Estarão juntos aonde? 15. Na vinda. Na vinda vai estar junto. O 17 prova isso. 17. Para o encontro do Senhor nos ares. E assim, ou seja, concluindo, estaremos até quando? Com o Senhor. João 14. Para onde Jesus foi? Para o céu. Então ele não está aqui. Se estaremos para sempre com o Senhor, não é aqui, porque ele não está aqui. Está claro? Atos capítulo 1. Ele não subiu aos céus? Estaremos para sempre com o Senhor. Aonde? Aqui na terra? Santo André, em São Paulo, Brasil? E não distorça a palavra dizendo, não, Cristo habita em nós. Não, isso é outra coisa, irmão. Cristo vive em mim, isso é outro assunto. Cristo é o Espírito Santo. 2 Coríntios 3, o Senhor é o Espírito. Então quando Paulo diz Cristo vive em mim, ele está falando, o Espírito Santo habita em mim. Não tem nada a ver com a vinda, não tem nada a ver com o arrebatamento. Está claro ou não está claro? Então não mistura as coisas. De falar assim, Jesus já veio e ele habita em mim. Não, isso é uma heresia. Isso é distorcer a palavra. Jesus não veio. Para o arrebatamento, não. Ele veio que ele nasceu, cresceu, morreu com 33 anos e ressuscitou. E foi aos céus. Ele veio na terra. Nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou. Então, a primeira vinda, ele veio. Não, ele já veio no ano 70. Mentira. Porque a igreja está aqui ainda. E Paulo disse que a igreja será arrebatada. Está claro ou não está claro? Afora a igreja ser arrebatada, os que estiverem vivos serão arrebatados, os que morreram em Cristo vão ressurgir. Coisa que não aconteceu. E assim, verso 17, estaremos para sempre com o Senhor. Atos 1, ele foi aos céus. Então estaremos para sempre com o Senhor aonde? Nos céus. Nós estamos já nos céus? Eu tenho que pagar a conta amanhã.
Lá no céu não paga conta. Teve um herege que falou assim, já estamos no céu. Mas como os caras falam besteira, né, meu? Como que você já está no céu, irmão? Como é que você... você está pagando contas. Você acha que lá no céu tem Banco Itaú? Você acha que lá no céu tem que pagar água, pagar luz? Você acha que no céu tem que pagar IPVA, pagar... Oh, pelo amor de Deus, para falar besteira, meu. Já está no céu cheio de ladrão na terra, cheio de bandido. Como é que você está no céu? Para de falar besteira, meu. Está claro ou não está claro? Como é que as pessoas caem numas mentiras dessa? Para finalizar, Tessalonicenses 4,17, a última linha. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Você sabe que os adeptos dessa falsa doutrina, todos já perderam a esperança, vocês sabem disso. Afora os que viraram ateus. Porque quando você pensa que Jesus já voltou, perde todo o sentido de ler a Bíblia, de congregar, de orar. Perde todo o sentido. Não. A fé cai por terra. Tanto é que tem um irmão aí que não quer mais nem congregar, que a fortaleza já entrou na mente dele. Desculpa, coisa de bobão, né? Coisa de infantil, de criança em Cristo, né? Você tem que ter comunhão com a igreja, irmão. Eu preciso falar isso? Que precisa ter comunhão com a igreja? Independente se você é pentecostal, se você é batista, se você está em graça, se você está... Você tem que ter comunhão com a igreja. É ou não é verdade? É o que fica claro que é uma falsa... É o que fica claro que é uma falsa doutrina. Que as pessoas param de congregar, param de ler a Bíblia, já param de orar. Porque perde todo o sentido. Teve um que falou assim, Jesus já voltou. Aí eu falei, então você ficou. Se ele voltou, você ficou. Eu não fiquei, porque eu estou aguardando ele vir, então eu não fiquei. Agora, se ele voltou, você ficou. E olha como que Paulo termina, para eu sair do assunto. Verso 18, olha como que ele termina. Para de falar besteira. 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, olha o que Paulo falou. Consolai-vos uns aos outros. Com quais palavras? Diga, com estas. Estas quais? Verso 13, 14, 15, 16, 17. Está claro ou não está claro? Ele mandou falar outras palavras? Ele falou o quê? Consolai com estas. Estas quais? Cremos que Jesus morreu, ressurgiu. Assim também cremos que na vinda, se estiverem vivos. É para consolar com essas aqui. Mas meu pai morreu, minha mãe morreu, o meu filho morreu. Consolai com essas palavras. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nas nuvens. E assim estaremos para sempre. Consolai com estas palavras. Está claro ou não está claro? Porque se você pensar que Jesus já voltou, seu filho que morreu se lascou, hein? Seu filho, seu pai, sua mãe, sua avó, seu irmão. Claro, não, ninguém... Acabou então. Acabou. Não vai ver ele nunca mais. Ou seja, perde-se toda perde-se a esperança. Que Paulo fala em Romanos 5. Que toda a Bíblia fala que é a esperança. Cristo, a esperança da glória. Acaba tudo. Meu filho morreu. Acabou, irmão, desculpa aí. Não tem esperança para ninguém. É igual o cachorro. Morreu, acabou. Nossa, pastor. É o que eles falam por aí. É igual a galinha. Morreu, acabou. Não tem sentimento, não tem alma, não tem nada. Morreu, acabou. O que é uma mentira. O que é uma grande heresia. Aliás, a maior heresia do século XXI é essa. É dizer que Jesus voltou no ano 70. A maior falsa interpretação da Bíblia é dizer que Jesus voltou no ano 70. Descer depois de Cristo. Isso é a maior mentira espiritual. A maior heresia é essa. Essa é a pior. Pior que essa não tem. Por quê? Porque ela é maligna. Quando se fala isso ou quando se pensa isso, muda toda a Bíblia. E como se não bastasse mudar toda a Bíblia, o pior acontece. Tira
toda a esperança do crente. Eu tenho visto isso. Alguns chegam a virar ateu. Já não creio mais em coisa nenhuma. Eu tenho visto isso aí. Eu tenho visto mulher, tenho visto homens, pastores virarem ateu. Por quê? Porque essa falsa interpretação, ela é maligna. Ela tira toda a esperança do crente. Quem está entendendo? Lamentável, né? Os que caem nesse buraco. Por quê? Por sair do apostolado. Há quantos anos que eu venho falando? Fica firme no apostolado, irmão. Fica firme no apostolado, irmã. Fica no apostolado. Fica quietinho no apostolado. Amém? Deixa eu voltar no meu assunto, 1 Coríntios 15. Vamos lá. O tema hoje, entendendo 1 Coríntios 15, parte 3. Eu venho avisando isso, já vai para 30 anos. Eu não tenho como controlar o mundo inteiro, né? Porque eu não sou onisciente. Eu não sou onipresente. Então, tem gente agora me assistindo em lugares longínquos, né? Eu não tenho como entrar dentro da pessoa, eu não tenho como. O que eu posso fazer é pregar, mostrar na Bíblia e ensinar. E o resto é com o Espírito Santo. Infelizmente, se é que eu posso dizer, alguns serão enganados. Alguns foram enganados. Eu creio que eu não serei, porque eu não abro mão do que está escrito, até se cumprir a risca. E se você morrer? Não tem problema, Paulo não morreu? Qual o problema? Problema nenhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não abro mão do que está escrito. Falem o que quiser falar, pensem o que quiser pensar. Eu não abro mão. Fazer sátira, piadinha, não muda nada. Satirizaram Jesus, fizeram piadinha com Jesus, satirizaram Elias, satirizaram... Para mim não muda nada. Eu sei em quem eu tenho crido, eu não abro mão do que está escrito. Salvo se o Espírito Santo e a palavra me provar o contrário. Enquanto isso não acontecer, eu não abro mão do que está escrito da palavra de Deus. Aconteça o que acontecer. Perseguição, morrer. Paulo diz, para mim morrer é lucro. Então, para mim não muda nada. Para mim não muda nada. Eu não abro mão do que está escrito. E do testificar, ou seja, que é a confirmação do Espírito Santo. Quem pode falar, Abba, Pai? Por isso que Paulo disse em Efésios 4, 12 e 13, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor de todo o vento de doutrina. Tem gente que muda de igreja toda hora, tem gente que muda de pensamento toda hora, tem gente que muda de opinião, muda de fé, antes cria de um jeito, agora já não crê mais. Eu não, eu vou ficar no que está escrito. Simples assim. Pode chover elefante, eu vou ficar no que está escrito. Ninguém vai mudar minha cabeça. Eu vou ficar no que está escrito. Eu não creio em homens. Eu creio na palavra de Deus. Aliás, Paulo já tinha alertado. Gálatas 1. Ainda que um anjo desça do céu e anuncie outro evangelho. Ou seja, que fale o que eu nunca falei. Estão falando o que Paulo nunca falou. Eu não vou crer. Por quê? Ainda que um anjo do céu anuncie outro evangelho. É anátema, é maldito. Eu não vou crer. Porque não está escrito aqui. Paulo não falou isso. Não está escrito aqui na palavra de Deus. Não está escrito. Como é que eu vou crer no que não está escrito? Eu não sou criança. Efésios 4:12. Não sendo criança levado em todo o vento de doutrina. Vai para lá, vai para cá. Tem gente que satiriza do Espírito Santo, satiriza de quem fala em línguas. Para mim não muda nada. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou firmado na palavra. Paulo falava em línguas. Paulo ministrava no poder do Espírito Santo. Então, nada vai me abater ou me abalar, porque tem gente que não crê, tem gente que zomba. Para mim não muda nada. No mundo sempre teve ímpios, zombadores. No tempo de Moisés, tempo de Elias, tempo de Paulo, tempo de Jesus. É ou não é verdade? Minha fé não vai mudar em nada. Quem zomba, quem satiriza, para mim não muda nada. Eu sei em quem eu tenho crido. E a minha palavra que o Espírito Santo me autoriza a dizer é essa. Se estiver escrito, eu creio. Tem mais alguém aqui? 1 Coríntios 15, versículo 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória da outra. Sublinha aí no verso 42. Coríntios 15, 42.
assim também é a ressurreição dos mortos. Como, Paulo? Semeia-se o corpo em corrupção. Para aí. Nasce o corpo, a carne, em corrupção. Como assim nasce corrupção? Ué, só a relação sexual de homem com mulher já é corrupção. Porque Adão e Eva antes não tinha isso. Não tinha relação sexual. Depois que o pecado entrou no mundo, passou a ser assim. Não é? Então, semeia-se em corpo corruptível. Corpo em corrupção. Carne. Desejo carnal. Isso é corpo em corrupção. Então, 42. Semeia-se o corpo em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Ou seja, não tem ligação de carne com carne. Está claro ou não está claro? Se não tem ligação de carne, então fica claro que é um corpo espiritual. Está claro? Coríntios 15, 43. Semeia-se em desprezo, humilhação, ignomínia, quer dizer isso, né? É ressuscitado, sublinha aí, ó, corpo espiritual. Está claro ou não está claro? Então morre o corpo carnal e ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo animal, não há? Eu tenho um cachorro lá em casa. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Por exemplo, o anjo Gabriel, que tipo de corpo que ele tem? Espiritual. O corpo do anjo Gabriel não é igual ao meu. O meu é um corpo carnal. O corpo do anjo Gabriel, do arcanjo Miguel, dos querubins, serafins, são corpos espirituais. Está claro ou não está claro? Coríntios 15, 45. Não, 44. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado o corpo espiritual. Se há, ele fala assim, ô irmão, se há corpo animal, há também corpo espiritual. E olha que ele nem falou, como eu falei aqui, ó, do anjo Gabriel. Ele nem falou. Estou te provando que há corpo espiritual. 45. Assim também. Então fica claro que ele está fazendo uma comparação. 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Bom, se Paulo disse assim também está escrito, então tem que estar escrito. Alguém aqui sabe onde? Gênesis 2:7 aí, glória a Deus sua vida. Tem que estar escrito. Se Paulo disse que está escrito, então está aqui, ó. Gênesis 2:7, ó. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Sublinha. E o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7. Quem é o homem que tornou-se alma vivente? Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, alma vivente. Então Paulo está citando Gênesis 2:7. Está claro ou não está claro? Essa é a teologia que ele usava. Qual teologia que Paulo usava? Se estiver escrita, a teologia que Paulo usava era essa. O que ele aprendeu com Gamaliel, ele jogou fora. Ele falou: o que eu aprendi, para mim, eu tive como esterco, refúgio. Vê que agora, como profeta e apóstolo, a teologia que ele usa é simples. A fé bíblica está escrito. Alguém diria: aonde, Paulo? Aí o manezinho já respondeu: Gênesis 2:7. Fui lá, está lá escrito mesmo. Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Agora aqui ele falou uma revelação que nunca na Bíblia e na terra, nunca ninguém tinha falado, e eu creio que nem pensado nisso aqui. Quando ele disse: o último Adão. Então Paulo está fazendo uma comparação. Alguém aqui quer lembrar aonde Paulo deixou clara essa comparação? Lá em Romanos. Capítulo 5, 18. 5, 12. Capítulo 5, 12 em diante. Onde ele compara a jurisdição de Adão. Um pecou, todos pecaram. E por causa de um ato de justiça, todos foram justificados. Ele não compara o estrago de Adão com o feito de Jesus na cruz? Você vê que o entendimento é o mesmo. Coríntios 15, 45. Ó.
O primeiro Adão. Mas o interessante foi o Paulo chamar Cristo de último Adão. Você sabe que os crentes na lei, que não lê Paulo, nem sabe disso, né? Vamos ser sinceros. Quem não sabia disso, que Cristo era o último Adão? Quem não sabia? E o senhor já estava na igreja, hein? Quer dizer, não sabia, sem condenação, não tem culpa de não saber, mas fica claro que não te ensinaram, porque nem eles sabem. E por que não sabem? Porque não estão debaixo do apostolado. E nisso passa 1 ano, passa 5, passa 10, passa 100 séculos e gerações e décadas e continuam na ignorância. Por isso que eu preguei, e a mensagem está no YouTube, só você procurar, a teologia tradicional está equivocada. Procura no YouTube o tema, a teologia tradicional está equivocada. Escreva do lado, Ministério Graça Apostolado. Vai direto na mensagem. Coloca o nome do Ministério Graça Apostolado, porque tem gente me copiando, você sabe disso. Você sabe, né? Tem um do Rio de Janeiro. Escapou aqui. Tem um aí que ele espera eu pregar o tema para ir lá pregar também. Tá ficando feio já, né? Tá ficando feio, né? Eu não ia falar, mas vou dar uma dica para você. As pessoas já estão falando que você não tem revelação. Que você espera eu dar o tema para você ir lá e copiar o tema igualzinho. Você não está nem disfarçando. Você põe o mesmo tema. Pô, muda, tem que dar uma disfarçadinha, né? Pô, eu vou dar uma dica. Porque as pessoas estão vindo falar, pastor, é você pregar, ele vai lá e prega também. Você está dando muito na cara, irmão. Você não está mudando nem o tema. As pessoas estão percebendo. Lamentável, né? Lamentável, né? Lamentável. Lamentável. Sem comentários. Isso é um grande sinal e evidência que não tem a fonte, né? Não é? É porque está esperando eu pregar para ir lá e... Gálatas 1:11, o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens. Não aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu não preciso copiar tema de ninguém. De ninguém na face da terra. O Espírito Santo fala comigo, eu trago a revelação. Eu não preciso copiar tema de ninguém. Está claro ou não está claro? Isso é evidência, isso é sinal de que não tem acesso à fonte. De que está vazio. Está vazio de si mesmo. Está ficando feio já, né? Porque não está nem disfarçando, vai lá e põe o tema igualzinho. Está ficando feio, né? Falei. Coríntios 15:45. O primeiro Adão, primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Eu acho tremendo quando Paulo fala o último Adão. Olha, não é tremendo? Olha quantos homens de Deus na Bíblia, nunca ninguém pensou nisso. Que Cristo era o último. E por que ele falou o último, hein? Porque, na verdade, quando ele fala de Adão, Adão e Cristo, ele está se referindo a duas alianças. Que só houve duas na Bíblia. A lei e a graça. Por isso que em Romanos 5:12 ele fala, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo. Não foi a lei que mostrou o pecado? Então, quando ele fala primeiro Adão, ele se refere à lei. E quando ele fala último Adão, ele se refere à graça. E por que último? Porque não vai ter uma terceira aliança. A graça é a última aliança. E por que ela é a última? Hebreus 10:14. Porque ela é perfeita para sempre. Amém, abençoados? Não precisa de uma terceira aliança. Porque Hebreus 10:14. Com uma só oferta, Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Então não precisa de reencarnar, não precisa de uma terceira aliança, não precisa Jesus morrer de novo na cruz para salvar alguém. Por isso que ele diz que tudo já está consumado. Então o último Adão foi chamado por Paulo de espírito que dá vida. Espírito vivificante. Coríntios 15:46. Mas entendam, não é primeiro o espiritual. Vamos ver se vocês estão atentos mesmo, hein? Vamos ver se vocês estão atentos. Coríntios 15:46. Mas não é primeiro o espiritual. Quem que é o espiritual? Essa está fácil, hein? Quem que é o espiritual? Cristo.
45 ele não fala do espírito vivificante? Então quando ele disse, mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Quem que é o animal? Adão. E tem lógica, né? Quando ele diz, não é primeiro espiritual. Claro que não é primeiro. Quem que nasceu primeiro? Adão. Então o espiritual não é o primeiro. Está claro ou não está claro? Mas ele só está explicando. Amém? 47. O primeiro homem, quem que é o primeiro homem? Adão. Sendo da terra, ele é o quê? Terreno. Aí ele compara. O segundo homem, quem é o segundo homem? Cristo. De onde que ele é? Do céu. Está claro ou não está claro? Então Paulo está comparando Adão e Cristo. Está claro ou não está claro? Aí você vai lá em Romanos 5, ele deixa claro que o Adão, por causa de Adão, todos foram feitos pecadores. E por causa de Cristo, todos foram justificados. Eu adoro a comparação que Paulo fez de Adão e Cristo. Perfeitíssima, exímia, exímio entendimento espiritual. Que ninguém na Bíblia teve. E morreram sem ter. Desde os que estavam na lei, como o Tiago morreu sem ter esse entendimento que Paulo teve. Esse é um entendimento, é uma coisa que só Deus poderia ter esse entendimento. E ele deu a Paulo. Só Deus. Ninguém na terra tem como ter um entendimento desse, de comparar Adão com Cristo. Você vai numa igreja evangélica, eles descem o pau em Adão, não é? Adão que trouxe o pecado, todos pecaram, e por causa, não é? Eles não falam de Adão? Então, por causa de Adão, todo mundo é pecador. Mas o Paulo não. O Paulo usou o Adão para comparar com Cristo. Romanos 5, assim como Adão fez todos pecadores, Cristo fez todos justificados. Os caras iam morrer sem pensar nisso. Fica claro que não é uma interpretação, mas uma claríssima revelação. Pô, revelação. Olha o tamanho da Bíblia e olha quantos passaram na Bíblia. Ninguém chegou perto. Não, Davi, um homem segundo o coração de Deus, nem tocou o nome de Adão. Os profetas nem lembravam de Adão. Não, ninguém. Ninguém tocou em Adão. Paulo estava de Isaías até o nascimento de Jesus, são 800 anos. Paulo estava depois do nascimento de Jesus. Jesus já tinha nascido, morrido, ressuscitado. Ele estava bem depois. O Paulo foi lá em Gênesis 2. Está claro ou não está claro? Eu não sei se é um erro ortográfico de João 10:10, porque na verdade João 10:10 era para estar escrito o ladrão veio para matar, roubar. Colocaram um R a mais, confundiu os evangélicos. Não foi? A Bíblia do Cebolinha em graça. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O Cebolinha do Gibi da Mônica, né? O ladrão. Mas na verdade, o ladrão lá de João 10:10, segundo Paulo, era o primeiro homem. Não foi ele que matou? Romanos 5:12, através de um homem veio a morte. Não foi ele que matou? Você vê que o João 10:10 encaixa com Romanos 5:12. Ou seja, Paulo, é bom você escrever isso. Para o sistema evangélico, o ladrão é o diabo. Não é? Para todos os evangélicos na terra, o ladrão é o diabo. Não é? Para Paulo, não. Quem que era o ladrão para Paulo? Adão. Porque ele olhou para Romanos 5:12. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Maravilha. Bem-aventurado quem recebe essas revelações. Não sei se eu posso falar infelizmente, mas muitos vão morrer sem entender. Por causa do Marcos 4:11. Para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam. Por quê? Para que não se convertam. É duro você saber que tem gente que não vai se converter, né? Vê, não percebe. Ouve, mas não entende. Porque é burro? Não, para que não se converta. Nossa, então Deus não quer que se converte? Putz, isso aí é mais forte ainda. É mais humilhante. Não é?
Nossa, eu botava uma fé naquele pastor lá e tal. Mas Deus não quer que ele se converte. Desculpa, o bispo Macedo receber a graça para que não se converta. Putz, escapou, essa aqui não era para ter falado. Irmãos, é humilhante. Eu não sei se ele vai saber isso antes de morrer. Se ele vai entender isso antes de morrer. Eu não sei se ele vai entender isso antes de morrer. Para amenizar, era melhor morrer sem entender. Porque se entender, é muito humilhante. Nossa, eu estou lendo, e eu não consigo entender. Deus não, para que eu não me converta. Nossa, eu não sirvo para servir mesmo, hein? Ou seja, igual Esaú, ele me rejeitou. Tá claro? Consegue pegar o entendimento que estou falando? E se fosse com você? Porque você conhece alguém que você mostrou a graça e ele não entende. Você deu o livro, ele leu e não entende. Você deu mensagem e ele ouviu e não entende. Já passou um mês, já passou um ano, já passou 3 e não entende. Não aceita, está lutando contra. Será que é Marcos 4, 11 e 12? Deus não quer que se converte? Lá em Apocalipse, aquele que é torto, continue torto. O que está sujo, suje-se ainda. Coríntios 15, versículo 48. Então, para vocês entenderem, Coríntios 15, 48, Paulo explica. Como é o terreno, assim também são os terrenos. O que ele está falando? Que nós somos parecidos com quem? Com Adão. Nossa, irmão, o senhor é a cara de Adão, hein? Mais uma. Você é igualzinho a Adão, irmão. Olha a cara de Adão. Ele só não usava óculos. 48. Qual o terreno? Alô, quem que é o terreno? Qual o terreno? 48. Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Aí o Espírito Santo me disse um dia assim: olha, na carne você parece Adão. É a cara dele. Mas no Espírito você parece com Cristo. Tu és perfeito. Por isso que Filipenses 3 diz que você é perfeito. Por quê? Porque na carne não tem jeito, né? Romanos 5,12. O Adão trouxe a morte. Então a carne é filho da morte, da desgraça. Por isso que Jesus disse que na carne não habita bem algum, Paulo disse. E que a carne para nada presta. Por quê? Por causa que a carne trouxe a morte. E ela não é sujeita à lei de Deus. Porque ela é filha de Adão. O Adão não desobedeceu lá no Éden. Então a carne, Romanos 8, a carne nem em verdade pode ser. Porque se fosse para ser agora, tinha sido lá no Éden. Está claro ou não está claro? Quem pegou essa? Por isso que a carne hoje não obedece. Está tão frio, não vou na igreja não. É a carne, que a carne não submete. Nossa, está chovendo, não vou. Isso é a carne falando. Nossa, mas é tão longe. Tudo isso aí é a carne falando. Então a carne, ela nunca vai se converter. Cuidado com a carne, que ela sempre vai ficar te dando desculpa, te dando ideia. Mas você já foi domingo, vai de novo. Isso é a carne falando. Nas igrejas evangélicas fala que é o diabo. Mas na verdade é a carne falando. É a sua natureza carnal. A minha eu já venci há anos, né? Nossa, faz tempo que eu já passei por essa fase. Já venci há anos. Agora não tem mais esse negócio de frio, de chuva, de perto, de longe, de muito quente, muito frio. Para mim não tem mais isso. Para mim é uma fase. Infelizmente, alguns caem nessa da carne, né? É mesmo, eu fui ontem. Eu fui sábado na oração. Eu vou domingo de novo. Eu fui ontem. Nossa, meu. Não deis lugar à carne, hein? Ao diabo. Ao diabo aí. Ao diabo aí! Não deis lugar ao diabo. O diabo fala assim: nossa, estou tão cansado hoje. O diabo fala assim: nossa, você vai lá tão longe. Você não foi ontem? Aí o diabo usa seu marido. Nossa, mas tem que ir tão longe. Porque o seu marido também tem um diabo. Sua mulher também tem um diabo.
Tem umas mulheres aí que é o próprio diabo. Se não é, é irmã gêmea. Então, nossa. 1 Coríntios 15, 49, irmãos. Descansem, porque, lamentavelmente, assim como trouxemos a imagem do terreno, diga a Pai da glória a Deus, porque assim também traremos a imagem do celestial. Amém, abençoados? É os dois lados da moeda. Em outras palavras, nós somos bons e maus. Pegou? Eu já preguei aqui. Perfeitos e imperfeitos. Pegou? É o que nós somos. É o que nós somos, é isso aí. Não vai melhorar nunca. Ô irmão, não adianta você ficar me ligando falando mal de sua mulher, que ela não vai melhorar nunca, irmão. Ô irmã, não adianta você falar que seu marido, ele não vai melhorar nunca. A carne não vai mudar, e nem a dela, nem a dele. Isso é imperfeito. Por isso que Paulo manda não conhecer ninguém segundo a carne. Porque quando você não olha para a carne, Filipenses 3,15, aí você entende que é perfeito. Mas se olhar para a carne, ninguém vale nada, ninguém presta. A carne para nada presta, quem é que presta? Você acha que a minha carne presta? Você acha que a minha carne presta? Você não conhece minha carne, irmão. Pisa no meu dedão para você ver. Você não conhece minha carne, irmão. Você não conhece minha carne e não queira conhecer. Não é, pastora? Você está pensando que é o quê, irmão? Você está pensando que é a carne só porque é apóstolo? Paulo disse em Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Quando eu quero fazer o bem, o mal está em mim. Eu não consigo fazer o bem. Isso era Paulo falando, hein? Você imagina eu que não sou Paulo. Então, irmão, se você não entender isso, aceitar, porque tem gente que fica debaixo de condenação por causa disso. Nossa, mas também, nossa, eu não consigo melhorar. Nossa, mas não tem jeito. Irmão, se você está tentando converter sua carne, esquece. Desculpa, hein? Ela não tem jeito. Tem caneta aí? A carne não se converte jamais. Ela melhora um pouquinho, mas na verdade ela está te enganando. Porque o mal está nela. É só pisar na unha encravada, ela manifesta na hora. Se pisar na unha encravada, ela manifesta. Xinga, fala palavrão, já quer sair no tapa. A carne não é assim? Então, e outras coisas piores. Coríntios 15, 50. E agora, irmãos, digo isto. Circule aí, ó. Isto. Isto o quê, hein? Digo isto, ele quis dizer. E agora eu digo uma revelação que nunca ninguém tinha falado. Jesus chegou perto de João 6. E agora eu digo uma revelação. Que a carne e o sangue, italiano, americano, português, japonês, tudo isso aí é carne. Não pense que é carne. Isso explica porque em países desenvolvidos do primeiro mundo também tem ladrão, mentiroso, enganador, prostituição, gente safada, ainda que é do primeiro mundo. Está claro ou não está claro? Porque é do primeiro mundo, mas é uma carne no primeiro mundo e a outra carne no terceiro mundo. E carne é o quê? Carne é carne, abençoado. Ou você acha que carne na Suíça não é carne? Você acha que carne no Canadá não é carne? Só é carne aqui no Heliópolis? Na Rocinha? Na Rocinha é carne. E lá quem está na Inglaterra, em Londres, é o quê? Carne de primeira, abençoado. Mentiroso no Brasil, mentiroso no Japão. Ou você acha que no Japão não tem gente safado, mentiroso, ladrão, estuprador? Você acha que nos Estados Unidos não tem, na Inglaterra? Na Suíça. O menor índice de roubo na face da terra. Suíça. Você acha que não tem ladrão lá? Menor índice de roubo, mas tem roubo. Menor índice de assassinato, mas tem assassinato. Porque tem carne. Você acha que o marido na Suíça não discute com a mulher? Você acha que a mulher na Suíça e vice por aí? Onde tem carne, não existe uma carne perfeita. Está claro ou não está claro? Então, eu te digo um mistério. 50. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus.
Ela não quer nem congregar. Não é? Quanto você não conhece que já parou de congregar, irmão? Coisa feia. Hebreus 10, 25, não deixando de congregar. Como é que um crente deixa de congregar, irmão? Deixa eu falar para vocês aqui em um minuto. Quando eu me converti, daquele dia em diante, eu nunca deixei de congregar. Como é que eu vou deixar de congregar? Olha para minha cara. Como é que eu vou deixar de congregar? Olha para mim. Como é que eu vou deixar de orar? Eu vou deixar de congregar, reunir com os irmãos? Olha, você consegue imaginar eu parando de louvar a Deus e vivendo na carne, igual alguns fazem por aí, e só em churrasco, só bebedice, e não congrega mais, não lê mais a Bíblia, não ora mais? Olha para mim. Estou te mostrando a diferença de um convertido para um convencido. Convencido é uma vergonha, ou convencida é uma vergonha. Congrega por necessidade, porque está desempregado, porque precisa de um namorado, porque precisa de um emprego, precisa de uma casa. Isso é uma vergonha. Olha o Marcos, porque está doente, o médico disse que pegou um câncer e agora... Aí congrega. Isso é uma vergonha. Só que Jesus disse, né? Aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Mas continua sendo uma vergonha. Porque, na verdade, Marcos 12:30, eu preguei domingo, primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Não é? Mas nego nem lembra de Deus. Mas quando está morrendo, o que fala? Ai, meu Deus. Não é? Vê se cria vergonha na cara e vem congregar, irmão. Amém? Falei. Para de ficar dando desculpa. Desculpinha safada. Sabe desculpa safada? É longe. Um dia eu vou. Não, uma hora eu vou lá. Para de falar na carne. Se converte de verdade. Ame a Deus. Honre a Deus. Talvez você quer muito de Deus, mas não tenha oferecido nada para Deus, né? E de Deus não se zomba, né? Quer dizer, você quer muito, mas não tem dado nada. Você já leu Ageu, capítulo 1? Não sabe onde é Ageu? Olha no índice. Você já leu Ageu, capítulo 1? Vai lá. Você que não serve a Deus, você que fala que crê em Deus. Fala que crê em Deus, mas não serve a Deus. Fala que crê em Deus, mas não congrega. Fala que crê em Deus, mas não lê a Bíblia. Fala que crê em Deus, mas não ora, não participa de um... Você não participa de nada. Você só fala que crê em Deus. Ageu 1 é o seu número. É a sua cara. Vai casar certinho. Você que espera muito de Deus. Ageu capítulo 1. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Quer saber da verdade? Quero, Paulo. É porque você falou lá aos Tessalonicenses que os que estiverem vivos serão arrebatados, os que morreram em Cristo. Então vou te falar um mistério. 51. Na verdade, nem todos morreremos. Dormiremos é um eufemismo. Ele está amenizando a informação. Dormir em Cristo, na verdade, é morrer. Enterrar, ir para o cemitério. Dorme em Cristo por quê? Por que dormir em Cristo? Porque a sua fé está em Cristo. Mas o dormir, na verdade, é morrer. Então, o eufemismo é só para o dormir. Então, dormir em Cristo é morrer em Cristo. Mas morreu, vai enterrar. Então, Coríntios 15, 51. Na verdade, nem todos dormiremos, olha lá, mas todos seremos transformados. Ele não falou aqui nos versículos anteriores sobre que há corpos de animais e corpo espiritual. Então ele está falando isso aí, que o corpo vai ser transformado. E transformado para quê, hein? Transformado para pagar IPTU e IPVA no outro dia? Claro, transformado para o arrebatamento, na vinda. Claro que não, porque o corpo foi transformado. Está claro ou não está claro? Então, diga comigo, o corpo será transformado na vinda. Levante um dedo. Diga, os que estiverem vivos serão transformados para ser arrebatado. É porque não dá para ser arrebatado com esse corpo aqui, né, irmão? O corpo é pesado. Ele não vai ao terceiro céu. Então esse corpo tem que ser o quê? Transformado para que possa ser arrebatado. Isso para quem estiver vivo. Então levante um dedo. Diga, os que estiverem vivos serão transformados para ser arrebatados. E os que morreram em Cristo também serão transformados. Para que eles possam
Ressurgir, porque se ele morreu, como é que ele vai ressurgir? Como que ele vai? Me fala como que ele vai para o céu, para o paraíso, se ele morreu. Se o corpo não for transformado. Está claro ou não está claro? Salva de palmas ao Senhor. Bom, de qualquer forma, vivo ou morto, receberemos um corpo que é um corpo espiritual. Não usa camisa, né? Não usa calça jeans. Tá claro ou não tá claro? Eu vou entrar no céu, no arrebatamento eu vou de calça jeans. Então deixa eu pegar uma PR Cardão lá para ver se eu subo melhor. Né? Se eu pôr um sapato cromo alemão para ver se eu subo melhor. Pelo menos eu quero subir mais bonito, né? Mais elegante. Eu vou subir para o céu de chinelo de dedo. Nem a unha tudo cheio de micose. Diga, graças a Deus. Meu corpo será transformado. Coríntios 15, 52. Digam assim, como vai ser isso? 52. Num momento. Não entendeu? Num momento? Num abrir e fechar de olhos. Façam assim, ó. Assim, ó. Você vê como que é o poder de Deus, né? Você vê como que é o poder de Deus. Você não acha que para ser transformado tem que ficar na fila, pegar a senha e tal, o próximo, aí entra numa máquina e tal, faz lipoaspiração. Tal. Você não acha que demora para ser transformado. A transformação é no momento. É assim, ó. Num abrir 52 e fechar de olhos. Faz o teste aí para você saber o tempo que demora. Ó. Pronto, transformou. Não dá um segundo, não dá. Ó. Então, você vê como que é o poder de Deus. Num momento, 52, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Não casa certinho com Tessalonicenses? O que Paulo disse? Olha lá. Ó, Tessalonicenses 4, ó. Olha lá, versículo 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta. Não casa certinho. Por que casa certinho? Porque é o mesmo Paulo e o mesmo apostolado. Ele não pode falar uma coisa para o Tessalonicenses e falar outra para o Coríntios e falar outra para nós aqui no Brasil. O que ele falou para os Coríntios, ele falou para os Tessalonicenses, e é o que ele está falando para nós. Ele falou para os Coríntios ou para os Tessalonicenses que Jesus voltou no ano 70, ele falou isso? E muito menos para nós, porque não está escrito. Olha o raciocínio do Espírito Santo. Está claro que o que ele falou para os Coríntios, ele falou para os Tessalonicenses. Está claro isso? E eram pessoas diferentes, lugares diferentes. Mas a igreja é uma só. E a igreja não está aqui? E como é que ele ia dar uma palavra para os Coríntios, outra para os Tessalonicenses e outra para nós? Se há uma outra para nós, cadê essa outra palavra? Qual que é a outra? Que a Bíblia é uma só para todos. É o que prova a falsa interpretação. É o que prova a heresia. Só se está claro. Porque o que Paulo falou para eles, tem que falar para nós. Porque Deus é o mesmo. Ele mesmo diz que há um só Senhor, que há uma só fé, que há um só Deus. Aí para eles fala uma coisa, para nós fala outra. Então será que eu sou salvo mesmo? Porque Paulo disse para os Efésios, pela graça sois salvos. E para mim, Marcos Gomes, que mora em Santo André, São Paulo, Brasil, o que ele fala para mim? Por fé, eu creio que é o que ele falou para os Efésios. Então, se é o que ele falou para os Efésios, então é o que ele falou para os Tessalonicenses, que nós seremos transformados. Está claro ou não está claro, hein? Ou só eu que entendo isso? Porque se você pensar que Paulo falou para os Tessalonicenses que eles seriam transformados, então eu vou pensar que Paulo falou para os Efésios que eles que eram salvos. E nós não somos salvos. Quem está entendendo? Não fica mais claro e evidente a falsa interpretação? O falso evangelho? De um falso pregador? Não fica claríssimo a evidência?
Por quê? O apostolado é um só, não tem dois apostolados. Não, é que já passou 2000 anos. Ah, irmão, pô, para que tá saindo como blasfêmia, hein? Passou 2000 anos, então Deus está velho? Deus está caduco? Será que ele está numa clínica de repouso? Porque já passou 2000 anos? Dá um sinal quem está entendendo. Pegou? Como é que 2000 anos atrás era uma palavra, 2000 anos para frente, qual palavra que é? Não tem que ser a mesma, porque Deus é o mesmo. Só quem entende. Está claro ou não está claro? Quem pode falar pelo Espírito? Abba, Pai. Coríntios 15, vamos para o final, vamos terminar. O tema hoje, entendendo 1 Coríntios 15, parte 3, onde Paulo fala muito sobre a vinda. E como será arrebatamento, ressurreição, corpo transformado? Está claro ou não está claro? Eu espero que vocês estejam entendendo que eu não estou mudando nada, que eu só estou lendo, hein? Está claro aí? Não estou dando meu parecer, não estou dando interpretação, estou juntando os textos de Paulo. Eu não preciso ir em outro lugar. Recebemos a graça e o apostolado para os coríntios, para os tessalonicenses. Então eu estou lendo o apostolado. Recebemos a graça e o apostolado. Não posso sair daqui. Diga comigo, é o que está escrito no apostolado. Pode mudar? Coríntios 4, 6. Ninguém vai além do que está escrito. Ninguém pode sair. Ó o Hebreus 13, 9, hein? Não vos envolveis com doutrinas várias e estranhas. Ao Efésios 4,12, hein? Para que não sejamos mais crianças, levados ao redor de qualquer vento de doutrina. Tudo que fala por aí você vai crendo. Não é assim não. Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta, pois a trombeta já soou no ano 70, amém? A trombeta o quê? A trombeta soará. Olha lá, olha lá. Olha lá, ó. O que ele falou para os tessalonicenses, está falando para os coríntios. Ó. E os mortos, vai acontecer o que com os mortos? Não é o que ele falou para os tessalonicenses? Não fica claro que o apostolado é o mesmo? Não fica claro que o apostolado é um só para todos? Quem é que mudou o apostolado? Que chegou em nós já mudaram o apostolado. Quem foi que mudou? Diga bem forte, não foi Paulo. E nem o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Está claro aí? Coríntios 15, 52. Os mortos ressurgirão como? Incorruptíveis. Nossa, mas o cara era um ladrão, mentiroso, vagabundo, safado. Não, vai ressurgir incorruptível. Amém? Porque é um outro corpo. Não é mais aquele corpo safado lá. É um corpo espiritual. Está claro? 52. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós quem? Que estivermos vivos, que ele disse para os Tessalonicenses, seremos o quê? Transformados. Diga glória a Deus. Claro, porque se não for transformado, não tem como esse corpo subir, né? É ou não é verdade? Jesus não subiu aos céus, mas o corpo dele foi transformado. Tanto é verdade que ele atravessou a parede. Não é isso? E quando eu fui arrebatado, eu atravessei o teto. Não tem laje no teto? Quando eu fui arrebatado, meu espírito saiu do corpo, eu atravessei o teto. Ali é um corpo transformado. É um corpo que não tem barreira, que não tem empecilho, não tem algo que te impede. Agora, esse corpo aqui não tem jeito. Se eu sair correndo, bater a cabeça na parede, eu estou perdido. Claro, estou perdido, porque esse corpo ainda não foi transformado. É um corpo corruptível. Mas quando eu fui arrebatado, eu atravessei a parede. Eu atravessei o teto, o telhado, tudo acabou. Não tem problema nenhum. Na verdade, que é a primeira vez você fica, né? Então, quando o anjo pegou que ele me subiu assim, quando ia chegando perto de mim, falei, vai bater, né? Vai nada, é o espírito. Mas é antigamente, né? O antigo modo de pensar. Quando ele me puxou assim, que levantou, nós fomos subindo. Por um instante, eu falei, putz, vai bater a cabeça. Que? Passa igual, como se não existisse. Coríntios 15, 53. Pois convém, é preciso que seja assim. Convém que isto... Nossa, Paulo chamou a nossa carne de isto, hein? Você vê que ela não vale nada, né? Ele chamou a nossa carne... Convém que isto... Coríntios 15, 53.
Pois é preciso que isto que é corruptível, que mente, que engana, que faz um monte de palhaçada na vida, né? Convém que isto que é corruptível se revista, se transforme com incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então nós ainda somos mortais. Está claro ou não está claro? Mas convém que se revista de imortalidade. Então como é que você vai para o céu? Porque se você for com esse corpo no céu, eu estou com 55. Eu vou no céu com esse corpo, eu morro com 58? Está amarrado. Não, só para você entender que não é esse corpo que vai para o céu. Tem que ser um corpo incorruptível, um corpo eterno. Está amarrado. 54. E quando isto, olha a carne, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir de imortalidade, então já se cumpriu no ano 70, amém? É assim que ele falou? Olha o verbo no futuro. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Para aí. Quando Paulo disse, quando isto se revestir, eu penso que está claro que não aconteceu ainda, né? Porque se você já tivesse com um corpo incorruptível, então você estaria atravessando parede igual Jesus atravessou. E não morria também. Está claro ou não está claro? Então, se morremos ainda e não conseguimos atravessar a parede, fica nítido que Jesus não voltou. Porque o corpo não foi transformado em incorruptível. Ainda é um corpo. Ainda é um corpo mortal. Está claro ou não está claro? Umas pessoas caem em cada conversa, né? Porque não lê a Bíblia. Não lê versículo por versículo. Ouve só um pedacinho aí e já... É o Efésios 4,12. Criança levado por todo vento de doutrina. Se empolga, né, na carne. Coríntios 15, 55. Estamos trabalhando, estamos terminando. E Paulo disse, onde está... Eu não posso falar isso ainda, né? Se eu falar, onde está a morte? Aí ela fala, estou aqui. Não, porque o que Samuel falou? Que a morte está apenas um passo de nós. Você acha que eu vou mexer com ela? Ela quer dizer então que a morte está só um passo? Então eu não vou dar esse passo, vou ficar quietinho, vou ficar em Eclesiastes 3 aguardando o tempo de Deus, tempo de nascer e tempo de morrer. Você acha que eu vou mexer com a morte? Você é bobo, você é louco? Você acha que eu vou mexer com a morte? Com 55? Não, eu tenho jogo sábado. Tem culto domingo, irmão. Eu vou mexer com a morte nada. Quem está entendendo? Olha lá, ó. Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Querendo dizer, me mata agora. Não vai ter como, porque vai estar com um corpo incorruptível. Vai estar com um corpo eterno. Como é que a morte não vai conseguir mais? Mas ainda não dá para nós mexer com ela. Amém? Não mexe com ela não, hein? Porque está escrito o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Já sou salvo, vou pular do 10º andar. Não mexe com a morte não, irmão. Fica quietinho aí. Que ainda estamos com um corpo mortal. Está claro ou não está claro? 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Façam assim, ó. Graças a Deus não estamos debaixo da lei. Romanos 6,14. Ora, se a força do pecado é a lei, então pode dormir em paz. Romanos 6,14. Nós não estamos debaixo da lei? Está claro ou não está claro? Então o pecado, Romanos 6,14. O pecado não tem domínio sobre nós? Porque não estamos debaixo da lei? Está claro ou não está claro que o segundo Adão venceu o primeiro Adão? 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, olha aqui o que fazer para ser um crente verdadeiro. Um cristão autêntico. Está aqui, no verso 58. Olha lá. Para não perder a esperança, para não cair em conversa fiada, em lorota, em heresias, falso evangelho, falsas pregações, falsos ensinos, falsos pastores, falsas interpretações. Está aqui, como ser um crente verdadeiro. Até o fim, aqui, 58. Sede firmes e constantes. Não é crente por 5 anos. Não é crente por 10 anos, não é crente por 30 anos, depois volta para trás. Não somos daqueles que retrocedem. Hebreus 10, 39. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que creem para a conservação da alma. Por isso, Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre, não é de vez em quando, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém, abençoados? Glória a Deus pela sua vida, uma salva de palmas ao Senhor. E até domingo pela fé, graça e paz, até domingo pela fé, às 18 horas.